Flamengo dando balão no Fluminense por Buangá. Vamos falar aí, torcedor rubro-negro. Vamos falar também sobre a vitória maravilhosa do Flamengo ontem por 7-1 para cima da equipe do Sampaio Corrêa. O Flamengo não tomou conhecimento do Sampaio Corrêa e simplesmente passou o carro. Você que tá aí, se inscreva no canal, aciona o sininho da notificação, deixa o teu like, toca aí meu parceiro e minha parceira. Então vem comigo, rubro-negro. Vamos às notícias do Flamengo, torcedor rubro-negro. Olha aí, rapaz. Vitória do Flamengo, mais classificação para a próxima fase. O que parecia improvável aconteceu, né, meus amigos? Mesmo com a campanha pífia que o Flamengo teve. Mas ontem não tem o que reclamar, tá, gente? Sinceramente. Tomou aquele gol ali, verdade, não era pra ter tomado, mas fez 7, tá? Também não vamos ser aqui também, sabe? Radical, nada presta, 7-1, era pra ter sido 14, Pedro. Enquanto tem essa galera aí, né? Tem a galera que é dessa ala aí, e tem uma outra galera que é de uma ala também que é o melhor do mundo, ganhou de 7 também não é o melhor do mundo. Tá? Tem um mais ponderado, venceu por 7, é verdade, mas era o Sampaio Corrêa. Mas equipes como o Sampaio Corrêa tem que ganhar por 7 mesmo. E o Flamengo foi lá e fez 7. Tirou 9,9. É igual quando você tirava uma nota alta, assim, na escola, né? Aí, mãe! Aí, pai, aí é o notão que eu tomei. Aí teu pai ou tua mãe virava... Não fez mais que obrigação. Tem uns pais que são mais, né? Parabéns, meu filho, coisa e tal, né? E tem outros que não fez mais que obrigação, né? Então, assim, é isso aí, tá? É isso aí. Na terça-feira tem um Vitória. Aliás, eu quero trazer uma boa notícia aqui pra gente, pra vocês, pra todo mundo no geral, que foi a recuperação do meio-campista Alexandre, do Sampaio Corrêa. Olha, eu nunca vi uma cena tão chocante como a que eu vi ontem, cara. Eu sei que aconteceram coisas no futebol marcantes, né? Eu era pequeno, rapaz, eu lembro disso. O Serginho do São Caetano, infelizmente, nos deixou naquele jogo São Caetano e São Paulo. E recentemente a gente teve aquele episódio do Esquerdo, lembra? Jogador uruguaio, contra o São Paulo também, no Morumbi. E ele acabou, infelizmente, né, deixando nós também. Teve homenagens, enfim, aquela coisa toda. Só que o caso do meio-campista Alexandre, do Sampaio Corrêa, ele teve uma convulsão, tá? Ele teve uma convulsão. Ele passou por exames de ecocardiograma e tomografia computadorizada que não apontaram lesões. Ele ficará em observação por 24 horas, aguardando exames complementares e ressonância magnética. Pelo que o pessoal publicou aí, parece que ele teve um acidente de moto recentemente e isso pode ter influenciado nessa convulsão dele, né? Enfim, desejo pronta recuperação. O rapaz está bem, está estável, tá? E ainda bem, que a cena foi bem chocante e você viu ali que todos os jogadores imediatamente ficaram preocupados ali e o devido atendimento foi fornecido a ele. Tinha uma ambulância, pegou ele, levou lá pro Quinta-Dó e tá tudo bem com ele, tá, gente? É uma cena realmente ali que marca muito. Uma outra coisa que, evidentemente, no dia de hoje, a gente não pode deixar de falar de maneira nenhuma, é que hoje, né, completam 7 anos daquela tragédia no Ninho do Urubu, que aqueles 10 meninos deixaram a gente. Até hoje, né, a torcida rubro-negra, ela reverencia, tá, os meninos aos 10 minutos das partidas,
O Flamengo, a torcida do Flamengo sempre reverencia. O Flamengo publicou um post nesse sentido nas redes sociais. Deu meia-noite, o Flamengo publicou esse post lembrando aí dessa situação. Enfim, tem que ser lembrado, gente. Não tem jeito, tem que ser lembrado. E a instituição, ela faz bem em publicar isso. Dia 8 de fevereiro, 7 anos desse fatídico dia lá no CT Ninho do Urubu. Enfim, que Deus conforte os familiares dos garotos. Pessoal, tem gente que está reclamando do público do Flamengo ontem, falando que foi baixo. Ah, Pedrão, 25 mil pessoas falaram, olha só, tava caindo o mundo aqui no Rio de Janeiro ontem. Choveu pra carilha, meu amigo. Mas choveu com força mesmo. Eu recebi até alerta de chuva severa no telefone. É um Flamengo e Sampaio Correia, 9 horas de um sábado com um temporal absurdo, dá mais de 20 mil pessoas no estádio. E é um resultado espetacular. Que isso? Tem que ter 150, 60 mil? Ah, meu amigo, você tem que... Não é assim que a banda toca, tá? Ó, o Jorginho, pessoal, foi constatado uma lesão muscular sofrida e não é leve nem grave, é média, tá? A gravidade da lesão do Jorginho, e ele vai desfalcar o Flamengo por pelo menos 3 semanas. Vai ficar de fora do Flamengo por 3 semanas aí o meio-campista ítalo-brasileiro, ou seja, boas chances de não disputar a Recopa contra o Lanús nos dias 19 e dia 26 de fevereiro. E assim, cara, pra mim o Jorginho, ele não tá bem, fisicamente ainda, não tá. Nítido, pra mim, o melhor jogador da partida de ontem foi o Everton Araújo, que eu já venho falando aqui pra vocês, ó, Everton Araújo, bota o moleque, né? E pra mim ele tem que ser o titular ali da posição, junto com o Pulgar, ou então ele mais um, porque é Everton Araújo mais 10. Que isso, Pedrão, você tá sendo radical? Tô sendo, mas esse meio-campo do Flamengo precisa de vitalidade, gente. Tem que dar uma vitalidade para esse meio. Se botar aí só jogador, um pouco mais veterano, e que não tem características de marcação que o Everton tem, além dele ter evoluído bastante na parte técnica, né? Passes de primeira, distribui jogo. Cara, tem tudo para ser uma excelente temporada do Everton. Tem tudo para ser uma excelente temporada dele. Então, eu vou nesse sentido, e melhoras ao Jorginho, evidentemente, para que ele possa voltar o mais rápido possível. O Flamengo agora enfrenta a equipe do Botafogo, tá? Eu ainda achava que fazia mais sentido isso mesmo, porque olha só, você jogou todas as partidas com o pessoal do outro grupo. Você não pegou ninguém do seu grupo. Aí você vai cruzar de novo com um cara do outro grupo, não faz sentido. Eu tava até nessa dúvida, mas é Flamengo e Botafogo. 4º colocado Flamengo contra o 1º colocado, que já é o Botafogo, independente do que aconteça hoje. O 1º colocado vai ter Botafogo e Vasco hoje, mas se perder, se ganhar, se empatar, não muda, né? O Botafogo, ele não sai mais da primeira colocação do grupo B. E o jogo, em função do Botafogo ter a melhor campanha, o jogo vai ser no Newton Santos, vai ser no tapetinho, vai ser no gramado sintético. Não tem vantagem de empate, é jogo único, é bolobúlica, tá? Pô, Pedrão, mas aí o Botafogo vai ter 90%, o Flamengo vai ter 10%. 50% pro Botafogo, 50% para o Flamengo e pênalti em caso de empate. Empatou, prorrogação não, pênalti, tá? Vai para os pênaltis. E tem um adendo em relação ao Botafogo. Esse jogo do Botafogo contra o Flamengo deve ser no próximo domingo. Daqui a uma semana deve acontecer esse jogo. É 3 dias antes de Nacional e Potosí do Botafogo pela Libertadores
e 3 dias depois do Botafogo enfrentar o Fluminense no Maracanã. Então, no meio, o Flamengo tem que... Então, assim, antes do jogo, o Botafogo pega o Fluminense no Brasileiro. E depois do jogo do Flamengo, o Botafogo vai a Potosí, na Bolívia, numa das piores altitudes que tem na Libertadores. Ué, mas já tá jogando na Libertadores o Botafogo, Pedrão? Não saiu nem a fase do grupo. Eles estão na pré. Eles estão na pré-Libertadores, o que é bom pro Flamengo. Agora, o Flamengo também tem o seu compromisso, né? Porque 4 dias antes, 4 dias depois, o Flamengo enfrenta o Lanús, né? O Flamengo enfrenta o Lanús pela Recopa Sul-Americana, mas aí 4 dias, cara, perfeitamente recuperável. Não sei se de repente bota no sábado Flamengo e Botafogo, que aí dá mais um fôlego maior pro Flamengo, consequentemente também pro Botafogo, enfim, mas quem manda isso aí nem é a Ferg, é a televisão, é a Globo. A Globo vai escolher o dia aí que vai acontecer essa partida, mas grande chance do Flamengo avançar, tá, gente? Pelo menos no meu ponto de vista. O Felipe Luiz elogiou o Botafogo e se preocupa com a carga emocional de Lucas Paquetá no Flamengo, né? Ontem ele perdeu mais um gol ali cara a cara, mas eu acho que ele fez um bom jogo, tá? Ele correu ali o que tinha que correr, participou bastante do jogo com bola, apesar da fragilidade do adversário. O Flamengo, ele conseguiu muitas trocas de passes ali no campo de ataque, pelo meio, né? Por mais que não seja parâmetro, e a gente tem que enfrentar equipes aí mais desafiadoras, e já enfrentamos, inclusive, perdemos esses confrontos, né? O único que a gente ganhou foi do Vasco, que é café com leite aí. A gente já sabe disso. E o Felipe Luiz comentou: atuações a nível individual são importantes para jogadores recuperarem a confiança, sensações com a bola, mas no meu caso preciso recuperar comportamentos com bola. Esse jogo serve muito para corrigir esses pequenos detalhes que vinham fazendo e se fizeram em certa maneira do jogo. Como temos pouco tempo para treinar, as correções são em vídeo. Já outro tipo de posicionamento que facilita o jogo de equipe. Com isso, os jogadores jogam melhor, correm menos, mas recuperam sensações. Eles sabem jogar, o futebol tá dentro deles. Faz 1 mês que esses jogadores foram campeões e querem continuar vencendo. Eles são os que mais estão sofrendo pelo momento que estamos passando e estamos superando, segundo o treinador do Flamengo, né? E faltam 4 dias para o Flamengo completar 1 mês que voltou às atividades, que é mais ou menos aí o período normal, né, de uma pré-temporada, coisa que não tem no futebol brasileiro para ninguém. E ele fala: estamos diante de um Botafogo já em crescimento com o David Ancelotti do ano passado, acabou muito bem. Agora com o Anselmi, todo mundo sabe do treinador que ele é e do trabalho que fez nos clubes que já passou. Dá para ver que o Botafogo tá jogando numa forma muito bonita de se ver, disse o Felipe Luiz. Então, vamos preparar bem aí o time do Flamengo. E ele falou ali da carga emocional do Paquetá, e o Paquetá, ele tá ansioso. Ele tá ansioso. Agora, rapaz, você que é rubro-negro, porra, eu tô fazendo a live lá, pô, esse Paquetá horroroso. Rapaz, deixa disso. Não é horror, cara, não é horroroso não, rapaz. Segura a onda aí, velho. Terceiro jogo do cara aí, velho. Baixa a bola aí, velho. Calma aí, velho. Não é assim que a banda toca, né? Teve um bom jogo do Lino ontem, até o Royal ontem, né? Deu 2 assistências aí, e aí algo até que transcende o adversário, porque ele cruzou bem realmente, apesar da marcação frágil, né, do adversário, né? O Douglas Telles, que é do CT do Urubu, que
fez um gol ontem, né? Roubou a bola, aliás, muito mérito dele. Roubou a bola, deu no Bruno Henrique, recebeu e deu-lhe uma pancada pro gol. Ele disse: é um sonho, pois eu só via pela televisão. Hoje dividir o campo com ele é algo inexplicável. Disse sobre o jogo que ele protagonizou com o Lucas Paquetá, que está muito ansioso ainda, né? Tem que melhorar. Nesse sentido, o técnico Felipe Luiz falou sobre possíveis novas contratações e disse: contratação é com o diretor de futebol, eu sou o treinador e o jogador que colocarem na minha mão eu tenho que fazer ele render. Ah, Felipe, não é assim que a banda toca, né, Felipe? Não é assim que a banda toca, né, Felipe? Não é assim que a banda toca. Você tem suas preferências aí para o Flamengo contratar. O próprio Paquetá revelou que pegou o telefone, que você ligava para ele a todo tempo. Então, assim, é mais uma resposta protocolar ali, que eu acho que ele está certo em falar para a imprensa mesmo, mas evidentemente que ele tem noção dos alvos que o Flamengo está procurando, né, contratar, né? Inclusive a gente vai comentar aqui sobre um deles. Tá no jogo de ontem: Arrascaeta, Léo Ortiz, Rossi, Alexandro, De La Cruz, essa galera toda esteve fora, né, o Alan, né, que já tá fora faz um tempo, o Varela, né, essa galera toda esteve fora do jogo de ontem, sequer foram relacionados e naturalmente serão relacionados para o jogo diante da equipe do Vitória. Terça-feira, hein? É na terça, 9h30 da noite. O jogo diante do Vitória, tá? Tem uma informação relevante aqui sobre a transferência do Iago para a equipe do Orlando City. 50% da grana dos direitos econômicos do jogador vai para o Orlando City. 35% permanecem com o Flamengo e 15% ficam com a equipe do Volta Redonda, meus amigos. Beleza? Flamengo prepara a nova investida por Marcos Antônio. Apesar da resistência do São Paulo, o clube tem sinal verde do staff do Meia. Alguns atletas do Flamengo tentam convencê-lo a se mudar para a cidade do Rio de Janeiro, informa o GE. Globo, pessoal. E aí muita gente falando aí que o Flamengo tá aliciando. Tem essa história de Flamengo tá aliciando. Isso não existe no futebol. É uma falácia, é uma hipocrisia dizer isso. Quando o São Paulo é o soberano, estruturadão lá, né? E tirava jogadores do Flamengo, não tinha essa história. Então, não tem isso. Não tem isso. O Flamengo está tentando a contratação. Por mais que esteja difícil, o Flamengo ele insiste nessa situação. Tem a situação do Richarlison também, que a gente já comentou em outras oportunidades, da chance que é grande dele vir para o Flamengo no meio do ano, né? Teria dado feito uma promessa aí para o Felipe Luiz. Entretanto, Fred Caldeira, que cobra a Premier League há muitos anos, comentou sobre a parte física do jogador e falou: o Richarlison não consegue ter sequência física. Infelizmente, disse o Fred Caldeira, que acompanha bem de pertinho lá o futebol inglês, tá? Então, tem essa situação. E tem uma outra situação aí, que é a do Denis Bouanga, tá? Ele, que atualmente joga pela equipe do Los Angeles FC, o Fluminense negocia a contratação dele, é um atacante franco-gabonês, tá? Só que depois do Fluminense oferecer 20 milhões pelo John Arias, né? Os caras lá do LFC querem mais dinheiro do Fluminense. E aí o Flamengo estaria entrando na parada ali para tentar o jogador. Viu? Ele até jogou contra o Flamengo, né? Lá nos Estados Unidos. Teve jogo e foi 1-1, né? Se não me falha a memória, naquela oportunidade entre o Flamengo e Los Angeles. Eu acho ele bom jogador, viu? Eu acho ele muito bom jogador e seria um belo de um balão no Fluminense, um chapéu, né? Você que tá aí, se inscreva no canal, aciona o sino, deixa o like, tamo juntão, saudações rubro-negras.